aqueles que congregam conosco. E os desafios com a pandemia, eles se tornaram inúmeros nesse tempo e nesse pastoreio dessa paróquia, das nossas paróquias da ISLB como um todo. Agora, ao mesmo tempo que nós cuidamos espiritualmente e administrativamente, eu queria enfatizar de que é um grande privilégio pastorear a Igreja do Senhor. Porque se nós olhamos para aquilo que Deus fez por nós na cruz e o que Deus está trabalhando em nosso coração, trabalhou em nosso coração em salvação, perdão dos pecados, resposta a isto, aquilo que Deus tem feito, é um grande privilégio. Para mim, como pastor, saber diante de Deus de alguém e ser alguém que está cuidando da sua igreja, eu tenho isso como um grande privilégio. E eu queria que você entendesse isso, antes de ser, quem sabe, uma responsabilidade, uma obrigação, é um grande privilégio. Eu preciso olhar para o meu ministério, eu queria convidar você a olhar para a tua paróquia, para a função que você tem dentro da sua paróquia, como um grande privilégio. Porque você, antes de cuidar da sua paróquia diante das pessoas, você está fazendo diante de Deus. Eu, antes de cuidar da minha paróquia diante da SLB, eu zelo por esta minha paróquia diante de Deus, a quem me chamou para poder pastorear o seu rebanho, como Jesus falou a Pedro: apacentai as minhas ovelhas. Agora, ao mesmo tempo é um grande desafio. E a palavra de 1 Pedro diz: não façam isso como mandões, mas agradando a Deus, façam com gentileza. Desafio por quê? Eu queria lembrar a você, tempo atrás eu ouvi uma pergunta, e a pergunta dizia assim: pastor, como vai a igreja? Eu não sei se você se identifica, e eu pude responder dizendo: olha, a igreja vai bem, a igreja vai mais ou menos, e a igreja vai mal. Por quê que a igreja vai bem, vai mais ou menos, vai mal? Olha só, dentro da nossa comunidade, aqui é uma questão de constatação, não é uma questão de julgamento, não pense nisso, mas como constatação. Nós temos pessoas na igreja que estão crescendo espiritualmente, pessoas que estão estagnando espiritualmente e pessoas que estão decaindo espiritualmente. Nós precisamos e somos chamados a cuidar de todas essas pessoas. Pessoas que estão crescendo, que estão estagnadas e pessoas que estão decaindo da fé. Eu trago isso como uma constatação. E como é que nós, por vezes, conseguimos, quem sabe, chegar a alguma conclusão ou a responder: olha, a minha paróquia, a minha comunidade está bem, está mais ou menos, ou está decaindo espiritualmente? Uma pergunta nos ajuda. Certa vez eu perguntei aos presbíteros, nas reuniões que nós fizemos anualmente, pelo que a sua comunidade é lembrada na sua cidade. Se você perguntar aos moradores da sua cidade pelo que a sua comunidade é lembrada. E 3 coisas eu fiz como questionamento. A primeira delas: a tua comunidade é lembrada pelo café colonial que você serve? Pelo almoço colonial que você serve? Ou pela sua vida que é centrada no Evangelho? Pelo que a sua paróquia... Eu queria que você, presidente, agora pensasse um pouquinho. Se você perguntasse a quem não é membro, fizesse, quem sabe, uma volta aí na quadra, na tua cidade, pelo que a igreja luterana no teu bairro, aonde você está, é lembrada. Pensa comigo. Posto Petrobras, o que eles fazem ou qual que é a missão e o fundamento, a razão da existência deles? Combustível. McDonald's, qual é a razão, o fundamento, a missão deles? Pensa comigo. Pfizer, agora nós estamos na época de pandemia, né? Vacinas. O que a Pfizer faz? Lembrando de uma outra marca, Volkswagen. O que a Volkswagen tem como fundamento, tem como objetivo e missão? Pampers. Quando você, quem sabe que é pai que me ouve aqui, eu tenho um menininho agora de 10 meses. Quando você ouve a palavra Pampers, o que vem à tua mente? E aí eu gostaria de chegar na pergunta anterior. Quando você ouve a palavra Igreja Luterana, ou as pessoas ouvem a palavra na sua localidade, no seu bairro, na sua cidade, Igreja Luterana,
pelo que ele é lembrado. Queridos, nós fomos chamados a proclamar o Evangelho que nos trouxe perdão dos pecados, vida nova e salvação. A igreja tem algo muito precioso, tem um conteúdo valioso, e cada vez mais eu tenho dito à minha liderança, nós precisamos voltar a este Evangelho. Nós precisamos rever a nossa caminhada de fé, e a pandemia acentuou bastante isso. Muito, muito fortemente. Muito fortemente. E ela pôde fazer um raio-x, na verdade, de como nós estávamos caminhando, ou de como nós estamos caminhando. Por isso, queridos, eu queria compartilhar contigo aquilo que nós temos como visão de igreja na nossa paróquia. E a minha oração é que a sua comunidade, a sua vida seja centrada no Evangelho. Nesta grande oportunidade que Deus dá à humanidade de transformação de vida. E nós temos como propósito aqui ser uma igreja reconhecida nos próximos 10 anos, como uma igreja de discípulos de Jesus no mundo e para o mundo, que vive um relacionamento intenso, real e próximo e pessoal com Jesus Cristo, com Deus, mediante o Evangelho. Minha oração é que, de fato, também a minha e a sua comunidade, a nossa paróquia, é trabalho árduo, seja lembrado a razão da sua existência. Somos filhos do Evangelho, somos filhos da palavra. A igreja, ela é fruto da pregação desse Evangelho, do anúncio desse Evangelho, que transforma vidas, que restaura famílias, que tem o poder de transformar, queridos, cidades, nações. E nós precisamos novamente sermos lembrados da razão e do fundamento, daquilo que é específico da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Nós precisamos voltar a esse tesouro. E isso é uma insistência minha como pastor da minha paróquia já há 6 anos que eu estou aqui. A esta paróquia eu quero passar aqui a terceira, quem sabe, questão, porque Deus nos deu o chamado e o privilégio de cuidarmos do seu rebanho, de podermos apacentar esse rebanho como colaboradores. Nós somos chamados a poder viver esse evangelho nas nossas localidades, com o povo que Deus nos deu, com aquilo que temos em nossas comunidades, com os templos, com a estrutura, com as pessoas, para amá-las e para proclamar a elas o evangelho. E eu sempre tenho dito aos meus líderes de que nós devemos trabalhar, e eu exerço o meu ministério nessa perspectiva. Eu trago aqui uma analogia. Eu corro, já fiz maratona, sou maratonista, e eu sempre faço uma analogia com a minha liderança com revezamento 4x100. 4 corredores correm 100 metros cada um, com um bastão na mão, e cada um faz o seu melhor enquanto corre, até alcançar o bastão para o outro. Eu tenho dito de que, enquanto pastor nessa paróquia, eu tenho feito o meu melhor. E eu espero que quem venha faça o seu melhor. Eu quero entregar a ele o melhor que eu puder. Assim também presidentes, assim também diretoria, liderança. Eu já ouvi assim de tesoureiros dizendo: eu não vejo a hora de entregar essa encrenca. Faça o teu melhor, faça o teu melhor. Enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Né? Uma frase de Mário Sérgio Cortella: faça o teu melhor enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Isso não quer dizer que eu sei fazer tudo perfeitamente, mas naquilo que Deus me chamou, eu tenho feito o meu melhor. E o meu desejo é de que nesse chamado de Deus, nesse privilégio de cuidar e pastorear o rebanho, com toda a gentileza, diante das pessoas que você tem, diante da estrutura que lhe foi proporcionada a exercer essa liderança, que você faça o seu melhor enquanto você estiver à frente. Que você possa se doar por completo, de coração, de alma, de força, com toda a tua inteligência, para que você cumpra esse chamado de Deus, para que você consiga, em tudo, não agradar pessoas, mas, como bem disse o texto, agradar ao Senhor dessa igreja. Queridos, nesse sentido, e assim eu quero encerrar essa fala, mas pastor, como que eu posso fazer o meu melhor? Como presidente, diante de tantos pensamentos, diante de uma igreja que está bem, está mais ou menos, e não está tão bem assim. Eu quero encerrar dizendo a você, em primeiro lugar, é preciso estar com Deus.
antes de começar a fazer alguma coisa para Deus. Deixa eu repetir isso de novo. É preciso estar com Deus antes de começar a fazer qualquer coisa para Deus. Eu queria instigar a você, queridos, a ser alguém que ora primeiramente por você, pela responsabilidade, pelo privilégio que Deus te deu de ser presidente da sua paróquia ou comunidade. Agora, eu também queria convidar a você a orar. E eu tenho feito isso em todo culto. Quando eu começo o culto, meu presidente está aqui com a gente, o Douglas, eles sabem que o pastor vai orar por quem está na igreja, por quem não pôde vir na igreja e por quem não quis vir na igreja. Faz um raio-x nas suas comunidades, não é assim? Há pessoas que estão lá, há pessoas que não puderam estar, a pandemia tem sido uma grande razão, e nós precisamos cuidar dos nossos, ou enfermidades, ou debilidades. E tem pessoas que não quiseram estar, elas decidiram estar em outro lugar. Ore por você, pelo seu chamado, pela sua responsabilidade e privilégio, e clame por aqueles que estão, por aqueles que não puderam estar, e por aqueles que não quiseram estar. Lê a Bíblia. É simples. Mas ao mesmo tempo, queridos, difícil. Ao mesmo tempo, trabalhoso. Seja alguém que lê a palavra, que crê na palavra e que vive a palavra. Queridos, nós como liderança da igreja, se nós fôssemos mordidos, nós teríamos que ter gosto de Jesus. Aliás, se alguém te morder, você tem gosto do Evangelho? Nós somos, diz a Bíblia, o bom perfume de Cristo. Se as pessoas nos cheirassem, elas sentiriam o cheiro de Jesus, sentiriam o cheiro do Evangelho. Queridos, e seja uma pessoa que busca orientação, parceria com o pastor, com a pastora, o ministro, ministra da sua paróquia. Seja alguém que busca pessoalmente conhecimento dos estatutos, dos regimentos, daquilo que você tem como parâmetro para a condução da igreja. Sabe por quê? Porque você foi chamado a orientar quem está tendo comunhão, quem não pode, nesse momento, ter comunhão. E principalmente para aqueles que não querem ter para se viver deste ensino. Nós somos, queridos, chamados a cumprir esse chamado e também esse grande privilégio. Queria encerrar dizendo, eu não sei por que você aceitou ser presidente da sua comunidade, da sua paróquia. Eu desconheço a razão. Mas, queridos, a minha oração é que você cuide do rebanho de Deus com todo o cuidado de um pastor. Não porque são obrigados a fazer isso, mas porque desejam agradar a Deus. Diante de uma comunidade que vai bem, que vai mais ou menos, e que não vai tão bem assim. Nós não somos chamados a escolher a quem amar, mas o nome de Jesus, nós somos chamados a sermos testemunhas do Evangelho, a termos uma vida centrada no Evangelho. A minha oração é que você faça o seu melhor, na condição que você tem hoje, diante desses desafios que a pandemia da Covid nos traz e ainda vai nos trazer. E a minha oração é que você faça esse melhor, que você passe o bastão para o outro e diga, eu completei a carreira, não no sentido agora de término de vida, mas de um compromisso e de um privilégio que Deus me chamou na sua igreja. Juntos, Deus espera que nós possamos servi-lo com aquilo que Ele mesmo nos capacitou. Minha oração é que sejamos uma igreja viva, uma igreja que vive o seu batismo, uma igreja que ama os seus, uma igreja que proclama o Evangelho aos seus, que apacenta os seus, e que faz isso de uma maneira muito responsável, faz isso como um grande privilégio, na certeza de que Deus vai nos dando condições ao momento e no momento em que começamos a caminhar, a servir, a nos doar. Nesse sentido, a minha oração é que você, diante dos desafios, não desanime. Que você continue sendo uma pessoa de oração, uma pessoa que conhece o Evangelho, uma pessoa que tem um domínio das doutrinas, dos estatutos, conhecimento da organização da igreja. Mas, antes de tudo,
que você seja alguém que está cuidando dessa igreja através de você, que está apacentando essa igreja através de você. Responsabilidade, certamente. Privilégio, maior ainda. A igreja é dele. E eu, pecador, fui chamado a me ajuntar a ele pelo Evangelho, em razão do Evangelho e para a proclamação do Evangelho. Que essas palavras, que essas perguntas, inquietações minhas possam aquecer o teu coração, possam fazer com que você seja movido pelo Espírito Santo a amar a igreja, que vai bem, caminhar e que pode ser abençoado por tua vida, com teu dom, com teu tempo, com teu serviço. Pastor Joel, obrigado pelo convite, serei isso que eu tenho para compartilhar no momento. Eu passo a palavra a você, não sei se alguém também gostaria de reagir a esta fala. Lembro que tudo isso que foi aqui dito está em PDF e vai poder chegar em tuas mãos via o contato do pastor Joel. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Eliezer. O pastor Eliezer é pastor ali na paróquia de Rio São João, na cidade de São Martim, no sul do estado. Talvez alguém gostaria de fazer um comentário ou fazer uma pergunta também sobre essa responsabilidade que o presidente, a diretoria da paróquia, da comunidade tem. Esse é o momento de deixar aberto no chat, não vi que ninguém, acho que ninguém colocou no chat, nada no chat, mas talvez alguém gostaria de fazer um comentário ou uma pergunta, abre o microfone e fala. Pode fazer a pergunta aqui, do pastor Eliezer, ou algum comentário também sobre essa palavra dele. Bom, já que o pessoal não se manifestou, alguma coisa que me chama a atenção nessa fala que o pastor Eliezer comentou, o que a gente lembra quando se fala em SLB? Muitas coisas, né? A gente deveria ser, em primeiro lugar, visto e lembrado como a igreja da palavra, não só que prega a palavra, mas que pratica a palavra também. Mas eu vejo que, em termos práticos, hoje a gente ainda é visto com uma certa confiança considerável. Por que eu digo isso? Em dezembro houve aquela catástrofe em Presidente Getúlio e no dia seguinte foi disponibilizada uma conta corrente aí para arrecadação de recursos e foi veiculado esse número de conta e com esse pedido nas redes sociais, em diversas redes sociais. Imaginando-se que fôssemos arrecadar aí uns 50 mil reais para auxiliar. Para nossa surpresa, a arrecadação ultrapassou esses 50 mil já no primeiro dia de arrecadação. E no final nós chegamos em 703 mil reais de donativos em dinheiro para ajudar o pessoal de Presidente Getúlio, né? O pastor Joel ele acompanhou de perto lá a questão do auxílio, e como é que foi feito aos primeiros dias. E ele testemunha que vinham caminhões para entregar mantimentos e eles procuravam a igreja luterana para entregar esses mantimentos, porque a igreja luterana é que iria fazer a distribuição lá, né? Então isso é credibilidade num trabalho executado, né? Eu acho que isso reflete a palavra que é pregada, o compromisso que é assumido por todos nós que estamos aqui hoje à noite, né? Porque o pessoal que trabalhou lá não foi remunerado. Nós aqui não somos remunerados para estarmos aqui fazendo essas atividades. Nós fizemos porque nós temos Cristo em nosso coração e eu acho que isso é um dever nosso de ajudar o próximo quando sente necessidade, né? E eu vejo isso muito forte, essa questão da credibilidade, da confiança que a ISLB ainda tem hoje em nosso meio. Isso, qualquer local que a gente vá, que converse, ISLB é um nome confiável ainda. Então, isso faz lembrar quando se comenta em ISLB. Obrigado, senhor Livaldo. Mais alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta para o Eliezer?
Só abrir o microfone e falar. Muito bem, nós vamos então para a outra parte, que é o Norivaldo que vai trazer, uma parte mais administrativa, essa questão então da função espiritual que tem o presidente. Isso funciona, o pastor Eliezer fez várias vezes a comparação entre como ele é como pastor, também como é como presidente, usando essas analogias aí do bastão e tal. E quando a gente faz teologia, a gente tem uma matéria chamada homilética, que é a gente aprender a escrever pregações para cultos, palestras e tal. E nessa matéria a gente ouve muitas vezes a mesma frase: a gente pode pregar aquilo que fala para nós antes. Então, durante a semana o pastor estudou, o texto falou para ele, e ele pode falar daquilo que ele já ouviu durante a semana. Aquilo que ele entrega domingo no culto é o que ele ouviu Deus falando com ele no estudo da pregação do texto bíblico, no preparar a palestra, ele faz e Deus fala com ele antes. A mesma coisa vale para presidentes, né? Então, a espiritualidade que a gente espera da comunidade é aquela que a gente tem em casa, né? E então, o tempo de Deus, que é as disciplinas espirituais da leitura da Bíblia, como ele falou, a intercessão pelas pessoas, pelos trabalhos da igreja, pelo testemunho que a comunidade está dando. Esta é a primeira tarefa do presidente, né? A gente precisa, daqui a pouco vamos falar das questões administrativas, mas a gente não pode ser um presidente de uma paróquia que só pensa administrativamente, porque aí a igreja seria uma empresa, né? E a igreja não é uma empresa. Tem administrações, tem coisas que parecem empresas, contabilidade, prestação de contas, cuidar de patrimônio, recurso de caixa, essas coisas todas que parecem uma empresa, mas tudo isso na igreja não está a serviço do lucro. Tudo isso está a serviço de uma causa maior, que é o bom testemunho do Evangelho. E por isso, a necessidade da liderança de estar dependendo de Deus, e isso é refletido na oração, na leitura da Bíblia, na reflexão, na participação das atividades da comunidade. É esse testemunho que a gente dá como presidente. Muito bem, a próxima etapa, então, o senhor Norivaldo vai trazer uma questão mais administrativa para nós. Da mesma forma, no final, a gente pode fazer perguntas. Se você tiver alguma dúvida, uma colocação, pode colocar no chat também. Assim como essa palestra do pastor Eliezer vai estar depois sendo enviada para vocês, em PDF, também no Norivaldo vai acontecer. Mas no Norivaldo eu tenho aqui, então eu posso compartilhar, né, Norivaldo? Pode compartilhar. A primeira tela aí de responsabilidade. Quem tiver o celular vai ver só o texto, tá ok? E quem tiver no computador, talvez vai ver 4 ou 5 pessoas, depende da sua configuração, você no canto aí e a pessoa falando e a imagem. Eu vou compartilhar então. E na próxima. Deixa eu só abrir aqui. Aqui. Isso aí. Ok. Vamos trazer algumas questões hoje à noite para a gente conversar aí a respeito. Responsabilidades e desafios em meio a incertezas. As formas de trabalho. Eu confesso que é meio estranho eu estar sentado aqui falando em frente a um computador, né, e vocês aí do outro lado vendo isso. É meio coisas que a gente há um tempo atrás não poderia imaginar que fosse acontecer dessa forma. E está acontecendo, né? A gente, em meio aos desafios, às incertezas, estão surgindo novas oportunidades de trabalho, novas formas de a gente se reunir. Profissionalmente já é assim também, a gente trabalha de formas diferentes também. Em algumas áreas a gente tem essa possibilidade de trabalhar de casa, de trabalhar em mais empresas, né? E assim sucessivamente. Queria compartilhar um versículo bíblico que é bem conhecido, mas vale lembrar nesse período de hoje. Filipenses 4:6, lá diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é a palavra de Filipenses. É difícil numa situação de pandemia, de incertezas, a gente não ficar ansioso, né? Principalmente pessoas que às vezes sofrem com um pouco de ansiedade, aí o consumo de medicamentos aumenta um pouco mais. Mas Deus diz que não devemos estar ansiosos, devemos entregar tudo em suas mãos. Então, as formas de reunião que a gente tem hoje
estavam voltando já algumas em uma forma presencial, mas em grandes termos em forma online, virtual, né? Estava vendo e acompanhando aí pessoas chegando do trabalho em casa, no carro, e já acompanhando a reunião, né? Outras pessoas em casa e o gato passeando na mesinha, né? Então, são formas diferentes de reuniões, de formas que a gente encontra para nós transmitirmos as nossas ideias e conversar com vocês, compartilhar algumas coisas. Então, vou trazer hoje à noite algumas coisas a respeito de paróquias, comunidades e suas funções. Podemos seguir, Joel, próximo slide. Então, muitos de vocês sabem, conhecem isso, mas tem alguns presidentes que, de repente, estão novos pela primeira vez aí. É interessante saber que a igreja, como igreja, então ela tem alguns benefícios fiscais. Por exemplo, IPTU, solicitar a isenção da parte do templo junto à prefeitura, né? Somente o IPTU, que no caso pode ser isentado, né? IPVA também pode ser do veículo utilizado pelas comunidades, pode ser isentado IPVA, basta requerer uma solicitação de isenção do IPVA para esse veículo, né? Imposto de renda, as igrejas são isentas de imposto de renda, mas não são isentas de entregar as declarações normais, as obrigações acessórias, né? Então, existem as DCTFs a serem entregues, que são declarações de tributos federais que são arrecadados, né? Então, tem que mensalmente entregar uma DCTF. Essa ECF é a antiga declaração de imposto de renda, que tem que ser entregue uma vez por ano também, e até no máximo, normalmente até dia 30 de julho, tem alguns anos que é prorrogado, coisa assim, mas aí é por motivos excepcionais, né? E aí a gente já entra naquela questão, é praticamente obrigatório a paróquia, a comunidade que tenha CNPJ, ter um escritório de contabilidade contratado, porque essa ECF, alguém que não seja conhecedor do assunto não vai conseguir montá-la para poder transmitir. Então, nesse caso aí, é praticamente obrigatório ter a escrituração contábil também em dia, para que se faça essas obrigações acessórias também. O que temos no próximo slide aí? A questão. Aí tem alguns outros tributos que a gente poderia citar também, mas aí, tendo o escritório de contabilidade, ele já vai orientar tudo certinho, normal, porque a questão do preenchimento da folha de pagamento, aí tem a subsistência dos pastores, que normalmente tem o imposto de renda retido na fonte, que é descontado deles, isso tem que ser recolhido, e declarado em DCTF mensalmente. Se tiver empregados, vai ter o PIS a recolher sobre a folha dos empregados, né, tanto da paróquia quanto da comunidade. Então, são algumas formas de tributos que têm a ser recolhido, né? Aqui, com relação a estatutos, tem que sempre se prestar bastante atenção aos estatutos das paróquias, das comunidades. Se os estatutos estão antigos, tem que procurar adequá-los para que eles estejam de acordo com a legislação vigente, né? Principalmente o Código Civil e os modelos de estatuto que a ECLB preconiza, né? Então, tem que estar sempre de maneira normal e vigente esses estatutos, né? Para que eles possam surtir efeito efetivamente. Aí, nesses estatutos, normalmente tem prazos estabelecidos. Que tipos de prazos? Reuniões da diretoria do conselho paroquial, né? Assembleias de comunidade, de paróquia, reuniões. E isso tudo tem que ser visto dentro do estatuto, de quanto em quanto tempo que é feita uma assembleia, uma reunião, né? A aprovação de alguns assuntos que vai constar dentro do estatuto. Isso tudo porque, se não prestar atenção nesses detalhes de datas e quantidades de assembleias e reuniões, o fisco pode vir e questionar uma gestão praticada dentro de uma paróquia ou de uma comunidade, né? E pode descaracterizar uma gestão, ou até mesmo, espero que não aconteça isso, em alguns casos pode ter algum
alguma briguinha, alguma desavença entre pessoas, entre lideranças, às vezes de um lado ou de outro. Isso não é mais comum em outras associações, não em instituições religiosas, né? Mas pode haver. Aí quem está gerindo a instituição não segue os ritos preconizados aí dentro dos estatutos, né? Foge da data, faz em outras datas, ou em vez de fazer duas assembleias por ano, como diz o estatuto, faz uma só. Então alguém pode entrar juridicamente e questionar os atos praticados por essa diretoria. Então por isso é de fundamental importância que se observe bem a questão de datas no estatuto. Outra coisa que aparece dentro do estatuto também que deve ser visto são as eleições, que normalmente de 2 em 2 anos tem eleições para a diretoria, né? Então é interessante que se perceba esse prazo e sempre faça essas eleições de acordo, né, com a posse certinho, a ata registrada, até porque não vai conseguir movimentar mais banco sem isso aí exatamente correto, né? Orçamento. O orçamento ele é aprovado num ano para ser executado no ano seguinte. E isso é o que dá credibilidade para um presbitério, uma diretoria trabalhar. Então, no ano seguinte, o presbitério ele vai ter a segurança que até aquele montante orçado ele pode trabalhar sem problemas, né, sem maiores questionamentos, tanto do fisco quanto do conselhos e demais pessoas interessadas. As contas precisam ser aprovadas também. Como é que é feito isso? Então, tem a diretoria e tem também um conselho fiscal. Vamos botar qualquer um no Conselho Fiscal para encher. Não, o Conselho Fiscal normalmente é preenchido com pessoas que devam saber alguma coisa das contas, ou como é que está acontecendo, né? Normalmente o Conselho Fiscal não se reúne junto com a diretoria, fazem reuniões à parte só para verificar as contas. Embora, se eles se reunirem juntos, já vão saber o que está acontecendo, mas eles têm que fazer uma reunião à parte para aprovação de contas, para ver se está tudo ok. Isso com relação a estatutos. Vamos ver se tem mais alguma coisa a respeito disso. Passamos agora para a questão do INSS do ministro. O pastor ele recebe junto à sua remuneração um valor que deve ser destinado à Previdência Social. Esse valor, em 2021, ele está em R$ 801,90, 165 UPMs, que é a unidade de referência da ISLB. Então, é de obrigação do ministro o recolhimento desse INSS. Ele está recebendo esse valor para pagar o INSS, né? Isso porque, para não acontecer que daqui a pouco aconteça algo, um acidente ou uma doença no ministro e ele fique desamparado, até mesmo na aposentadoria. Então, por isso ele já é um valor considerável, né? Ele recolhe isso ao INSS, então ele tem um bom seguro para qualquer eventualidade. Aí alguns perguntam, mas eu posso usar esse valor para previdência privada? Não, esse valor ele é para custear a previdência social. Porque a previdência privada ela não segura ninguém. Se acontecer alguma doença, a previdência privada ela não vai servir para isso. Ela simplesmente é meio que uma poupança só para a aposentadoria. A previdência social não. Paga esse valor. Acontecendo alguma coisa de saúde, assim, o ministro ele está assegurado nesse valor que está contribuindo, né? E é de responsabilidade do tesoureiro da paróquia, da comunidade que contrata o ministro, todo mês, antes de fazer o pagamento de subsistência, solicitar o comprovante de quitação desse INSS mensal, né? Parece chato, mas não, mas é importante, que já aconteceu no passado de pastores se aposentarem lá com salário mínimo ou sem contribuição alguma. E aí eles vêm cobrar para o sínodo, para a SLB, que deixaram o ministro desamparado. Na verdade, não foi desamparado, foi negligência do ministro em não recolher o valor. Então, está aí o nosso papel como presbíteros, como presidente e tesoureiro, cobrar do ministro essa contribuição efetiva mês a mês. Ok, isso sobre o INSS. Sobre a renovação do termo de atividade ministerial, o sínodo comunica com até 6 meses antes do vencimento para as paróquias, né, que está vencendo o prazo, e aí faz-se a renovação ou não desse termo de atividade ministerial. O prazo mínimo de renovação para 3 anos e no máximo pode ser renovado por 6 anos.
interessante sempre, em reunião, discutir todos os pontos, se está bom, se não está, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, né? E antes de renovar, ter essa certeza, né? Já aconteceu, em alguns casos, de mal estar renovado ter o TAM, dar algum problema, alguma confusão, ou já tinha uma confusão, mas foi renovado achando que fosse melhorar e não foi, e aí está o problema feito, aí é mais complicado de desfazer esse termo de atividade ministerial. Ok? Seguimos. Agora vamos para uma questão um pouco mais polêmica, mas cristã. Com relação aos dízimos, os dízimos que as comunidades e paróquias repassam ao sínodo, como nós repassamos para as paróquias e comunidades, as comunidades repassam também uma parte para o sínodo, para que o sínodo também possa executar seus trabalhos, as suas assessorias para as paróquias, né? Aqui fala a resolução 143 do Conselho da Igreja. O 20º Concílio Geral decide adotar como princípio a contribuição proporcional sobre a receita de cada comunidade para suprir o orçamento das tarefas atribuídas à Igreja como um todo. Cada comunidade repassará mensalmente 10%, o dízimo de sua receita ao sínodo, até o dia 15 do mês subsequente, ao da arrecadação. Caberá às paróquias fazer o repasse onde comunidades não têm administração própria. Então, 10% repassado ao sínodo. Isso fica tudo no sínodo? Não, não fica no sínodo. Uma boa parte disso vai para a ISLB, porque nós somos membros da ISLB, então somos membros de um só corpo. Então, todos precisamos funcionar de uma maneira correta e sermos assistidos de maneira correta. Perfeito? Seguimos. A contribuição de 10% para a SLB, ela vai incidir sobre o quê? Vamos lá. Sobre a contribuição recebida dos membros, sobre o resultado líquido de promoções, por exemplo, fazer um chá, café, almoço, jantas, festas, rifas, etc., né? Doações em dinheiro destinadas ao trabalho da comunidade, paróquia também incide. Rendas patrimoniais, como aluguéis, arrendamentos em geral. Ofertas, coletas recebidas para a própria comunidade, né, que se destinam para a própria comunidade. Rendas financeiras, rendimentos de aplicações, em geral, juros, né, isso tudo incide. Então, aí tem a gama aí de contribuições e valores que entram, que são, vamos dizer assim, tributados pelo dízimo e são remetidos para o sínodo, e o sínodo repassa uma parte para a ISLB e com outra parte fica para as suas despesas de manutenção. Próximo. A contribuição para o dízimo ele não incide sobre, onde não há incidência de dízimo. Sobre a doação de bens móveis e imóveis, quando a paróquia ou a comunidade recebe isso, bens móveis e imóveis, a venda de imóveis, doação de material e mão de obra própria para construções novas, igreja, centro comunitário, então recebendo a doação de material para construções novas, também não incide o dízimo. Doações eventuais recebidas que vão ser repassadas a terceiros, para outras pessoas, outras entidades, outros projetos, né? Também não incide os 10%. Auxílios provenientes de orçamento missionário da ESLB e de projetos. Então, se receber um auxílio de alguma fonte, talvez proveniente da ESLB, tipo a OGA, um exemplo, que ajuda na construção de alguma coisa, ou um auxílio missionário, sobre esse valor também não incide dízimo. E, por último, recursos obtidos para projetos autorizados por órgãos públicos, onde haja a renúncia fiscal de impostos municipais, estaduais e federais, com a anuência expressa da comunidade. Anuência expressa do Conselho Sinodal, exatamente. Então, esse é algo um pouco mais complicado de se conseguir, porque igrejas dificilmente vão receber doações de órgãos públicos em geral, mas vai que aconteça, aí também não incide a contribuição do sínodo, né? Já tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, parece que sobre o que a gente estava falando agora, e doações de materiais para reformas. O texto fala para construções novas. A princípio, para reforma, não estaria fora, mas é bem complicado de fazer essa diferenciação, né?
Na verdade, também, Norivaldo, como que vamos quantificar se ele doou 10 sacos de cimento de uma reforma, ele vai doar um saco para o sínodo? Sim, o que o sínodo vai fazer com o saco de cimento? Então, eu entendo que nas reformas também é isento, desde que seja material ou mão de obra, né? Não o que foi colocado agora na sequência em dinheiro. Não, em dinheiro sempre vai ter o dízimo. Exatamente, é isso aí. Obrigado, Renata. Exatamente. Porque é complicado realmente mensurar algo recebido, né? Tipo, o cara vai lá, presta um serviço e mensurar o trabalho dele para dizimar isso. Não fica complicado, mesmo sendo em reforma, né? É difícil. E aqui é bem claro, é doação de material e mão de obra. Doação em dinheiro, aí é dizimado. Doação em dinheiro, aí entra para o caixa normal, e entra para as obras e vai fazer parte da base de cálculo aí do dízimo. Próximo. Caberá ao ministro e à ministra em atuação na comunidade, na paróquia e no sínodo supervisionar o correto repasse do dízimo de acordo com estas diretrizes. Então, o ministro que está trabalhando na comunidade, na paróquia, ele é um dos principais responsáveis pela fiscalização e verificação se os valores estão sendo repassados corretamente, se estão sendo repassados sobre os valores corretos também para o dízimo, né? Nós repassamos como pessoas, como membros, o valor sobre a nossa remuneração também. Acho que aí a gente começa a dar o exemplo e como paróquia, como comunidade, temos que dar o exemplo também. Nós reclamamos, às vezes, do valor que a gente repassa para a ISLB, porque a gente gostaria de ficar com um pouquinho a mais, mas faz parte, é algo definido, já foi definido lá atrás, então é estatutário isso, então tem que ser feito. E é algo que vai servir de exemplo também para os nossos membros, né? Esse repasse de valores para o trabalho em geral como um todo. A retenção, agora o item 8 aqui, retenção indevida de valores de dízimo e o repasse efetuado incorretamente sujeitarão o órgão responsável a processo de conflito regulamentado no artigo 48 e seguintes do ordenamento jurídico doutrinário vigente na SLB. Então, a gente espera nunca chegar nesse ponto aí de precisar conversar com as paróquias e comunidades, né, a respeito de sonegação, vamos dizer assim, de valores de dízimo, né? Até porque a gente está escondendo de Deus, e de Deus a gente não consegue esconder nada, né? Eu acho que era isso que a gente tinha para apresentar. Isso, perfeito. Não sei se tem mais alguma questão. Não. Isso aí. Se tiver mais alguma questão. Então, aí eu trouxe rapidamente alguns pontos. O Edvino perguntou... A gente não é o dono da verdade também sobre tudo, então algumas coisas podem ser diferentes. E surgindo dúvidas também durante mesmo fora dessa reunião, podem perguntar por e-mail, coisa assim, a gente vai estar sempre à disposição aí para tentar ajudar. Se a gente não conseguir, vai ter quem saiba aí, né, para auxiliar também nessas questões. O Edvino perguntou, e doações em dinheiro para a obra? Acho que o Renato já respondeu a pergunta, não sei. Sim, esse já foi respondido. Recebido em dinheiro, entra no caixa da comunidade, é dizimado normal. Rivaldo, duas questões. Seu Udo abanou a mão ali também. Ah, sim. Vai lá, Renato, fala depois do seu Udo. Tá, apesar da igreja não pagar imposto de renda, né, alguns bancos cobram o imposto de renda sobre a aplicação financeira, né? Então é sempre bom estar atento para ver se está cobrando lá e ver no banco o que precisa fazer. Porque eu vou pegar o exemplo do Banco do Brasil. No Banco do Brasil eu tenho que preencher uns 2 formulários e entregar lá para pedir a isenção do imposto de renda sobre a aplicação financeira, né? Então, eu sei que tem alguns bancos que fazem isso automaticamente, mas tem alguns bancos que não fazem, né? Então, é sempre bom a gente estar atento, porque
daqui a pouco a gente está pagando alguma coisa que não precisa e a gente nem está sabendo. Exato. Né? Que ele paga lá no Come Cotas, lá 2 vezes por ano, que é maio e novembro, né? Sobre aplicações financeiras. E tem a questão também do ICMS sobre a energia elétrica, que eu tenho a impressão que dá para pedir isenção também disso. Eu não lembro de ter feito isso, mas eu tenho a impressão que dá para pedir isenção também. Eu acho que sobre ICMS da energia elétrica houve uma discussão sobre isso, mas eu acho que não avançou. Não avançou? Eu não lembro. Eu sei que eu ouvi comentários, não consegui ver nada a respeito disso também. A outra questão é assim, o Sínodo ainda tem feito alguma coisa no auxílio, Norivaldo, às paróquias e comunidades nessa questão do adicional previdenciário do ministro, né? Que a gente sabe que nem sempre é fácil cobrar do ministro, nem sempre a gente tem coragem de pedir para o ministro, pagou o INSS, ou tem ministros que apresentam a cada mês, tem outros que combinam apresentar por determinado período, mas a gente sabe que muitas vezes tem paróquias que nem sempre tem aquela coragem de perguntar, eu vou perguntar uma coisa que era para ele estar fazendo corretamente, né? Em outras épocas, o Sínodo encaminhou correspondência para as paróquias, direcionada não aos ministros, tá? Direcionada aos presidentes ou tesoureiros, para ver essa questão, eu lembro que se verificou vários casos, né? Então, eu queria saber se o Sínodo tem feito alguma coisa nesse sentido, até no auxílio a essas paróquias menores aí para... A gente vai verificar, por isso que a gente já trouxe isso aqui hoje à noite, que é a reunião aí dos presidentes, né? Então, a gente já trouxe isso aí, já vai por escrito, vai o material impresso para eles, então já é uma fonte de material para eles ficarem atentos, né? A respeito disso. Porque a orientação é essa, né? Que se o ministro não apresenta a sua contribuição do INSS no mês anterior, não recebe no mês seguinte. Então, hoje, como é tudo pago por aplicativo de celular, é muito fácil você printar, imprimir no PDF, uma coisa, e mandar para o presbitério que você pagou, né? Então, a primeira solução seria essa: a diretoria cobrar, ou seja, o presidente e o tesoureiro cobrar do ministro mês a mês. Ele pode fazer, na hora que paga, manda que contribuiu para poder receber a próxima subsistência. Essa pergunta do Renato também é boa. Então, desde o final do ano passado, na minha organização das visitas aos ministros, eu mesmo faço essa cobrança deles na visita. Quero ver algumas coisas que tem por direito, a questão do livro de notas de ofícios, né? E também essa conversa e ver como é que está a questão do INSS. Mas é fato, Renato, que nem todo mundo tem a mesma preocupação, parece que a gente tem que se preocupar por eles no sentido de contribuir com o INSS certinho. Eu julgo assim, o Eliezer está aqui, tem um ministro, mas eu julgo assim que quando o ministro não faz o seu repasse do INSS e aquele valor veio para isso específico, a paróquia deu aquele dinheiro para isso, né, R$801, ele está retendo um dinheiro que não é seu. Isso é pecado, né? No primeiro lugar é pecado, mas também é um crime. Então, acho que ele tem que fazer essa retenção muito ruim, né? O testemunho público é muito ruim. Mas os presidentes de tesoureiro têm o direito de pegar mês a mês, né? E hoje é tão fácil fazer, você imprime ali, já manda no grupo da diretoria, ou manda para o presidente que você pagou e o próximo mês recebe, senão não recebe. É assim que funciona. Ah, mas eu não concordo. Não, esse dinheiro veio para isso. Não concordo, não recebe esse dinheiro. É para isso. Essa questão que o Norivaldo falou ali, de perguntar se eu posso pagar sobre o salário mínimo e botar o resto na previdência privada, isso é muito comum entre os ministros. Isso. Né? Isso só vale se o ministro for aposentado e continuar trabalhando. Daí ele até pode contribuir sobre um salário mínimo e o restante comprovar que foi destinado à previdência privada. Isso aí. Só isso. Udo. Apenas uma contribuição, talvez, é que a questão de Receita Federal.
É muito complicado isso. O Norival falou algumas coisas aí sobre a contratação de contador e coisa, e eu senti isso aí na pele agora, quando eu assumi a presidência da paróquia aqui, e vemos alguns contratempos aí quanto a isso. É importante que toda a comunidade ou paróquia que tem CNPJ, ela tem que ter obrigatoriamente um responsável junto à Receita Federal. Então, isso é uma das coisas que tem que fazer. Eu não sei se todo mundo sabe disso, eu, por exemplo, não sabia e ninguém me falou, é que assumiu a presidência tem que fazer um requerimento para a Receita Federal, dizendo que a partir dessa data você passa a ser o responsável pelo CNPJ da paróquia e da comunidade. Aí tem que acompanhar a ata da reunião, acompanhar estatuto e uma série de documentos que são encaminhados. Senão complica, que nós tivemos aqui, isso aqui surgiu porque nós tivemos aqui comunicados da Receita Federal para um presidente que já faz 5, 6 anos que não é mais presidente. Então, surgiu esse problema. E a contratação de contador é necessário, sem dúvida nenhuma, que senão a gente não consegue acertar as coisas com a Receita Federal, porque a legislação da Receita Federal ela é muito dinâmica, toda hora ela está alterando, e nós tivemos aqui, por exemplo, pessoa que trabalhou, inclusive, na Receita Federal, mas depois se aposentou, e ele estava tão acostumado com esses serviços que ele não se deu conta de que houve alteração na legislação da Receita Federal. Então, imagina não sendo contador e quem não está por dentro da coisa. Então, é recomendável e muito mais fácil para a paróquia, para a comunidade, que gaste um pouco de dinheiro com um contador, mas que vale a pena. E aí fica em dia com a Receita. Esse documento do presidente ser responsável junto à Receita, isso aí é importante fazer. E a Receita cobra isso. Tá? É isso aí. Seu Udo, essa informação para a Receita Federal que o senhor teve que fazer quando foi eleito presidente, o senhor fez mesmo ou a própria contabilidade consegue fazer isso? A contadora mesmo que fez. O escritório de contabilidade fez. Eu passei uma procuração, a gente passa uma procuração para ela, e a contabilidade daí passa uma procuração, o contador aí trata tudo esse material. É um documento impresso, ele já existe no site da Receita, mas eu simplesmente como presidente, sem ter uma série de outros documentos que tem que ter ali para poder fazer, eu não consigo ter acesso a esse documento para preencher e assinar. Então, eu passei a procuração para o escritório de contabilidade, e aí eles entram no site da Receita, preenchem o documento, trazem para a gente assinar e aí encaminha para a Receita Federal. Joia. Eu vi que tem mais uma pergunta aí no chat, Norivaldo. O Arlindo pergunta, quanto do dízimo fica no sínodo e quanto vai para a ISLB? Para a ISLB, se eu não me engano, são 58%, né? 54. 54, isso, eu estava na dúvida, 54 ou 58. Então, mas 54 para a ISLB e 46 para o sínodo. E do sínodo, uma parte, 2 pontos percentuais ficam para fundo de 3 para fundo de missão. 41,4 para o sínodo e 4,6 para o fundo sinodal de missão. Isso. O sínodo o Renato ficou aí 10 anos como presidente do sínodo, então sabe tudo aí a respeito, né? Sim. Menos. No sínodo ficam 40, daqueles 10%, 4,1%, um pouquinho fica para o sínodo. Um valorzinho vai para o sínodo dos pequenos, que é o fundo sinodal de missão. O sínodo dos pequenos requerem lá para ajudar a se sustentar. Sínodo do Amazonas, Brasil Central, sínodo do Mato Grosso. E outra parte, a fatia maior, vai para o caixa da SLB. Então, com o sínodo fica aqui. O nosso sínodo ainda tem uma parte desse dinheiro, que é 2,5%, que é o fundo de missão, que também é tirado e vai para um fundo específico para sustentar os projetos de missão que o sínodo apoia. Então, o nosso sínodo fica aí com 39% mais ou menos do... 38.
38, 39%. E uns quebrados. Por cento da arrecadação que fica para manutenção das atividades sinodais, né? Só para saber. O Edvino pergunta, comunidade que tem diretoria tem que ter CNPJ? Quem é que pode responder isso? A questão, na realidade, a comunidade ela existe sem CNPJ para a SLB. Legalmente, se ela tem uma sede, teria que ter um CNPJ para poder funcionar como pessoa jurídica. Então, sim, teria que ter um estatuto registrado, com diretoria registrada, com CNPJ específico, até para poder abrir conta bancária. Se é uma comunidade, pressupõe-se que vai movimentar recursos financeiros. Como é que vai fazer esse recurso financeiro se não tiver registrado com CNPJ para poder abrir uma conta num banco, né? Vai abrir em nome de uma pessoa, essa pessoa vai justificar essa renda depois como? Né? Não é renda dele, né? São dinheiro de outras pessoas. Então, eu entendo que sim. Essa é a melhor pergunta, Norivaldo. Vai movimentar dinheiro? Pois vai. Então tem que ter CNPJ. Tem que ter não, CNPJ. Pode ser um filial da paróquia, pode ser um CNPJ de independente, mas vai ter que ter CNPJ. Vocês lá em São José, ali vocês fizeram filial para comunidades, ou Renato? Nós temos matriz na paróquia e filiais nas comunidades. A contabilidade é uma só, né? Perfeito. Mas as comunidades têm contas bancárias independentes a partir da eleição de cada comunidade e de cada CNPJ. Certo, ótimo. Tem algumas comunidades no interior que às vezes não tem CNPJ ainda, né? Que não tem estatuto e tal, patrimônio ou no nome de alguém, ou no nome da paróquia, isso existe também ainda, e a SLB reconhece ainda assim como comunidade, né? Mas a orientação era... Pode ser? Quem é que vai? A pergunta que eu fiz ali é porque eu olho no aspecto legal, né? Como advogado, eu sempre tenho que olhar o aspecto legal, né? A minha pergunta foi bem respondida pelo Norivaldo nesse sentido aí, mas eu vou um pouco além. Eu vejo em relação à responsabilidade civil da diretoria. Digo, a partir do momento que uma comunidade não tem o CNPJ, ela não tem existência jurídica, né? Então, digamos que um presidente contrata alguém lá para fazer uma reforma da igreja no telhado, o cara cai no telhado e se machuca, né? Ou até morre, né? Quem é que vai responder, né, penalmente ou civilmente, né, perante a comunidade? A comunidade, no caso, se ela não existe, se não tem CNPJ, né? Aí acaba caindo para o presidente, possivelmente, da paróquia, né? Então, eu só levantei essa questão exatamente para a gente refletir, né, a necessidade de ter as coisas bem organizadas, bem legalizadas, porque tem esses aspectos de não poder abrir uma conta no banco, né? Mas, além disso, tem os aspectos da responsabilidade civil, né? Sim, e, às vezes, quem não tem nada a ver com peixe acaba sobrando para ele se a coisa não for bem organizada, bem legalizada, né? Certo. Mais alguma pergunta, irmãos? Levanta a mão, abre o microfone e fala. Seu Udo? Dentro desse assunto que eu falei antes ali, eu me lembrei de um detalhe aí que talvez é importante, sempre que alguém assume a presidência, para ele ter ficar mais tranquilo quanto a isso, que a gente sabe que para tudo que é coisa que precisa, algum documento de alguma pessoa, qualquer coisa, precisa certidão negativa dos órgãos federais. Então, a pessoa entra lá no site da Receita Federal, digita o CNPJ da comunidade, da paróquia, e pede uma certidão negativa. Se tiver tudo em dia, a certidão sai bonitinho. Se não tiver, tem que ir atrás de um contador para pesquisar o que tem de problema na comunidade. Aí acerta tudo. Perfeito. Irmãos, nós estamos indo para o finalmente aí, temos mais uns 20 minutinhos, 15 minutinhos ainda. Sobre essa questão administrativa, tem perguntas ainda? Levanta a mão, eu não consigo ver todos na tela, talvez... Opa, o Diego levantou a mão, isso, Diego? É que eu não estou vendo todo mundo na tela. Abre o microfone e fala. Ou o Diego assinou para outro, Diego? Assinou para outro. Se alguém gostaria de falar, abre o microfone e fala. Talvez eu não veja alguém manifestando assim.
Ô, Joel, Sim? uma pergunta. Naquilo que o seu Udo diz, aquilo que o seu Udo diz por causa daquele requerimento, não é agora tudo feito já na assinatura digital? Quando a gente faz, já não vai tudo para o governo, já está tudo lá na assinatura digital? Eu não sei. Quando a gente assume, tem que fazer a assinatura digital, né? A assinatura digital, ele é só, o que ele é isso? Você assina um documento em papel, mas você pode, tendo esse certificado digital, você dá credibilidade a um documento assinado virtualmente pela internet. Então, a assinatura digital é isso. E você pode passar uma procuração eletrônica disso para algum contador. Com essa assinatura digital, você acessa o site da Receita Federal e lá dentro você consegue fazer essas alterações de pessoas responsáveis pela empresa, pela entidade e tudo mais. Então, sim, é através da assinatura digital, mas é com essa assinatura que você entra lá no site para fazer esses requerimentos, para fazer a alteração. Respondido, Álida. Mas aparecem dados ali mesmo entrando, como o Norival explicou, mesmo entrando no site da Receita. Com o cartão digital, aparece todos os aparecem dados que a gente, como pessoa física, não consegue preencher. Tem que ser um contador para preencher. O Douglas também tem a pergunta, Douglas. Isso, abre o microfone e fala. Foi isso. Eu tive ali, quando estava explicando sobre a questão dos estatutos, eu queria saber ali que o Norivaldo falou a questão da volta e meia fazer uma revisão dele para ver se ele não está muito antigo. Tem alguma determinado tempo que tem que ficar de olho com data nesse sentido, assim? Por exemplo, a cada 5 anos ou a cada 10 anos? O Chico pode me ajudar aí. A questão do Código Civil é de 2002, né, Chico? Nosso Código Civil é 2002, tá? Mas, às vezes, também tem leis especiais que fazem alterações, né? Exatamente. Então, eu recomendo que cada ano a gente entre no site do Portal Luterano lá e verifique se teve alguma alteração, porque sempre traz as informações ali, né? Não existe um tempo, assim, de ano em ano, 5 anos, né? Dependendo as leis esparsas que vão surgindo, né? Às vezes de um mês para outro pode ter alguma alteração, né? Mas claro que a mudança essencial tem que ser, sempre que houver uma troca de diretoria, é bom se verificar também a atualização. Porque geralmente bancos e instituições, eles pedem um novo estatuto quando muda a diretoria, né? Então, se ele estiver desatualizado, vai ter problema, porque vai mudar a diretoria, de repente o banco não vai aceitar aquele estatuto antigo e não vai se conseguir movimentar a conta bancária, né? Então, eu sempre recomendo, sempre na véspera de mudar, na véspera da eleição da diretoria, já se dê uma olhada se tem alguma alteração a ser feita. E com certeza quem tem um estatuto registrado antes de 2002 tem que alterar, porque ele está totalmente fora da legislação vigente, né? Sim. Uma coisa para ficar atenta é as alterações da igreja, né? A alteração de constituição, a alteração de regimento interno da igreja, quando isso ocorre, isso reflete nos estatutos de sínodos, de paróquias, de comunidades, né? Porque muitas das vezes não adianta a gente querer atualizar o estatuto, porque ele também não depende só de nós, ele depende da igreja, da secretaria-geral. Então, não é uma coisa que tu consegue fazer de um mês para o outro, né? Então, a dica é olhar essa que o Norivaldo deu, a partir de 2002, não pode ter estatuto antes disso, né? Ele obrigatoriamente tem que ser atualizado e verificar até que ponto ele está compatível com o estatuto padrão de comunidade e de paróquia que está no site da IACLB. Inclusive, Renato, quando se faz a alteração do estatuto, tem que se mandar para a Secretaria-Geral antes de fazer o registro dele, tá? Para ver se está de acordo, tá? Não pode simplesmente fazer ele e levar registro. Sim. O Sandro tinha uma pergunta? Demora. Inclusive, gente, só para complementar ali, que o colega bem colocou, vocês vão precisar uma assembleia, tá? Então, é interessante
quando vocês tiverem uma nova eleição, como vai precisar ser uma assembleia, esse estatuto já esteja revisado e seja feito, então, a aprovação disso, né? Já aproveita o embalo, porque senão vai ter que fazer uma extraordinária. Isso. Sim, exato. Muito bem. Mais alguma pergunta nessa direção da questão administrativa? Eu queria só falar ali na questão dos dízimos, o pessoal que tem cemitério, o cemitério é uma atividade da igreja, tá? Então, ela também, se tem receita, tem dízimo sobre as anuidades do cemitério. Isso está, inclusive, naquele livrinho lá do 10% do dízimo da ISLB, tem uma questão sobre esse assunto, que fala que se o cemitério tem receita, descontadas as despesas, tem que dizimar sobre a receita do cemitério. Muito bem. Alguma outra pergunta? Quem levantou a mão? O Vanísio. Sim, Vanísio. Tem que abrir o som ali. Deixa eu ver. Vanísio, o som está fechado. Obrigado. O Renato falou a receita menos a despesa, né? Senão as pessoas não sabem nem o que é isso às vezes, e daí acham que vão ter que pagar sobre o bruto, né? Então, só um detalhezinho técnico, né? Ok. Joia. Talvez eu teria algumas pequenas coisas para colocar de outras questões, mas talvez teria alguma pergunta ainda. Alguém tem alguma outra pergunta? De um outro assunto, talvez, poderíamos aproveitar aqui que estamos. Não podemos ficar até meia-noite, mas... Seu Sandro. Assim, ó, é sobre o Plano Nacional e Sinodal das Ofertas, né? Uhum. Isso já vem, assim, meio esquematizado, as datas e tudo. Isso pode ser flexibilizado dentro da paróquia ou a gente precisa acabar obedecendo literalmente aquilo que foi estabelecido pelo sínodo? Norivaldo quer responder? Eu também sei. Pode ajudar também, João? É o seguinte, esse plano de ofertas ele é apresentado na reunião do Conselho Sinodal. Todos os representantes das paróquias estão lá juntos e aprovam esse calendário que é apresentado. Então, nessa reunião, se for sugerido uma alteração de data, aí é colocado em votação para ser aprovado de formas diferentes. Mas ele é aprovado pelas paróquias em reunião no Conselho Sinodal. Entendo. Por que eu te digo isso? Porque a gente tem percebido que as comunidades, eles dão uma mexida e eu queria saber se isso precisa ser seguido ou se elas podem realmente fazer ali algum tipo de alteração, né, para que eu possa passar isso aos presidentes e dar para eles um direcionamento correto conforme a ICLB espera da gente, né? Posso dar uma dica sobre isso, Norivaldo? Sim. Vou contar um exemplo bem recente. Domingo eu estava na paróquia de Imbuia, tinha o culto de despedida ali. O Wilson estava lá, o Wilson estava, ele estava viajando, mas o vice-presidente estava lá, o Deni. Na comunidade de Imbuia teve o culto de ação de graças, onde tem o costume de levar também a oferta de gratidão naquele culto. E dá umas confusão se botar isso para aquilo, aquilo para aquilo. Então, qual que é a orientação? Ok, aquele é o culto de ação de graças, talvez faz a oferta para ação de graças, e quem sabe no domingo seguinte, quando o culto é oferta local, a oferta local do domingo seguinte joga para a oferta que estava destinada. Às vezes tem umas coisas assim, porque é difícil você, às vezes uma data que já é tradicional para o culto de ação de graças e tal, que é uma oferta da comunidade, mas quem sabe faz o culto anterior, que era a oferta local, faz para aquele destino que estava programado para o culto de ação de graças. Então, talvez uma dica para que a gente também não se estranhe com as comunidades, ao mesmo tempo também não desvie a oferta, né? Uma dica além dessa, Joel, não bota isso no papel. Tá? A gente já teve problema de que comunidades, em outras épocas, né, elas alteraram as ofertas, colocaram no fundo do templo e alguém bateu foto daquilo e mandou para frente. Tá? Então, isso sempre
sempre é um problema que não se precisa ter. Vai ter eventualidade, a questão que o Joel falou do culto em Embuia e tal, que era ação de graça, é uma ocasião, 2 ocasiões por ano, né? O que não pode, eu, pelo menos, percebo assim, né? O que não pode se contumar, né? Já que as datas elas vêm, na verdade, da ISLB, né? Ela repassa com as ofertas dela, o sínodo adiciona as suas ofertas nas datas já pré-estabelecidas, e daí as paróquias e comunidades têm as suas datas para fazer as suas ofertas. Então, assim, a dica é não coloquem no papel. Ok, entendido, gente. Obrigado. Mais alguma pergunta? Isto ou outro assunto? Talvez seria importante. Um outro assunto, não sei se vocês viram, se inteiraram do decreto estadual, que saiu agora no final da tarde, ou já no meio da tarde. Eu queria tratar isso daqui a pouquinho no final, pode ser, Renato? Já estava até na minha pauta aqui. Tudo bem. Talvez. Joel, posso fazer uma colocação, hein? Pode, Carlos. Talvez seria interessante, não sei como é que está ali, mas você falar a respeito do CONIC, né? E também a campanha da Fraternidade Ecumênica aí, que andou levantando algumas polêmicas, vamos dizer assim, nas redes sociais, né? Posso? Na verdade, chegou algumas perguntas também essa aqui sobre isso, e entre os pastores também, a gente teve reuniões, essas perguntas vieram, das polêmicas em torno da campanha da Fraternidade Ecumênica e também do CONIC. Então, só para quem não estava conhecendo, existe a ISLB, ela é filiada a uma instituição chamada CONIC, que é uma instituição que junta igrejas para o movimento ecumênico. No estatuto da ISLB diz que nós somos uma igreja ecumênica, significa que a gente reúne com outras igrejas para fazer a missão também. E o CONIC é uma instituição ecumênica, tem a Igreja Católica, algumas dioceses estão afiliadas a ela, a nossa igreja e algumas igrejas bem pequenas, protestantes. Então, e o CONIC, junto com a Igreja Católica, faz a cada 5 anos a campanha da fraternidade chamada ecumênica, né? Então, sempre a campanha da fraternidade é só católica, não é sempre ecumênica, mas a cada 5 anos é ecumênica, e esse ano, então, ela também é ecumênica, em 2021. Então, a polêmica foi de algumas colocações que tem ali na campanha, e nós mandamos para vocês por e-mail e também para os pastores, na sexta-feira, um texto que é assinado não pelo sínodo, mas por mim e pelo pastor sinodal do Norte Catarinense, onde nós convidamos para se fazer uma reflexão em torno da ecumenicidade da igreja. E a nossa pergunta é: por que a SLB está ligada apenas a uma instituição ecumênica, que é o CONIC, que é bem pouco representativa no mundo ecumênico brasileiro? Tem outras instituições que são bem mais representativas. E a nossa pergunta também é uma suspeita nossa, não é uma afirmação isso, de que o CONIC, por vezes, ele tem um viés meio ideológico político. E aí isso é ruim, né? Por quê? Porque a igreja, a princípio, não é partidária, nem para um lado nem para o outro. Ela não tem o viés. O viés da igreja é o evangelho, que denuncia o pecado em qualquer área, em qualquer lado, e anuncia o perdão e aponta o caminho de Cristo. Então, é esse o nosso entendimento que nós colocamos naquele documento. Nós entendemos que o CONIC não faz uma distinção clara entre diálogo interreligioso, que é necessário, mas isso não é ecumenismo, e o ecumenismo de fato, quando as igrejas sentam para pensar junto a sua missão dentro do mundo. Então, isso que é o nosso questionamento. Então, o que apareceu nas redes sociais, que o Carlos menciona bastante, é isso, de que por que nós estamos nessa campanha da fraternidade ecumênica? Por causa do CONIC, esse LB está lá. E aí a gente faz um questionamento se de fato a gente é ecumênico ficando apenas no CONIC, ou a gente está empobrecendo o nosso ecumenismo. Então esse é um questionamento que a gente tem feito. Esse diálogo também está acontecendo com os pastores, uma reflexão, e com certa polêmica. É claro que nem tudo que se põe na internet também é verdade, né? Eu vi que um vídeo aí que estava rodando na internet é assinado pelo aquele grupo Dom Bosco, que é da Igreja Católica, é um grupo extremista,
o grupo Dom Bosco, eles pregam que as igrejas protestantes todas têm que acabar, e que o Estado laico tem que acabar, e que o Brasil volte a ser apenas um país católico. Eles dizem que era bom antes da proclamação da República, quando o país era católico. Eles querem, o que eles pregam é isso. Então, a gente não pode dar ouvido para esse povo também. Ou então, eles trazem dados de 2019, da campanha da fraternidade, e em 2019 a campanha da fraternidade não era ecumênica. Então, claro que a gente tem tudo que o pessoal põe na internet, e é verdade, né? Sempre, às vezes, tem uma parte da verdade. Mas vale a pena, sim, eu acho, Carlos, a gente fazer um questionamento de fato sobre se o CONIC ainda representa a ecumenicidade da igreja, ou a gente deveria pensar também em outras instituições. Não sei se responde um pouco isso, Carlos. Tá bem respondido, tá legal, obrigado. Isso. Nós mandamos para os pastores e para vocês, não sei se todos recebem os e-mails do sínodo aí, nós mandamos para as paróquias, pastores e para vocês esse documento, um convite para reflexão em torno disso. Então, não foi um documento do sínodo, mas eu assinei como pastor sinodal por esse sínodo e o pastor Claudir pelo sínodo do Norte Catarinense, justamente fazendo esses questionamentos aí que eu coloquei agora. Ok? Algum outro assunto ainda? Senão eu queria também, e tem uma palavra aqui sobre a questão do que o Renato levantou antes. Norivaldo, esquecemos de algo, de outro assunto ainda? Acho que não. Ô, Joel, só voltando um pouquinho, me lembrei agora, desculpa até, né, já passou um pouco do momento, mas sim. A pergunta, assim, eu acho que vale para todas as paróquias e comunidade, é a questão da publicidade das contas da paróquia e da comunidade. A informação para os membros da arrecadação, dos gastos, né? Claro que não nominando o dízimo de cada um, mas assim, uma informação geral. Como é que se pode ter acesso a essas informações? Como é que as diretorias devem disponibilizar isso para os membros, até para mostrar a transparência que existe na igreja, né? Que eu acho que é uma coisa salutar. Eu entendo que a Assembleia da Comunidade é o espaço para isso, né? O que o João está comentando aí, as assembleias de aprovação de contas, então tem que ser apresentado isso, e as assembleias, a assembleia é o espaço onde todos os membros podem participar, nem todos têm direito à voz e voto, mas a participação todos os membros têm direito, né? Então ali é apresentado as contas e pode para se verificar o que está acontecendo dentro da comunidade, da paróquia, enfim, né? Isso. Aí surgiu mais uma pergunta, então. A Secretaria Sinodal acompanha se são realizadas essas assembleias, ou simplesmente se não faz a assembleia, passa em branco? Como é que funciona isso? Bom, nós não temos como estar presente nessas assembleias, né, Chico? Então é meio complicado isso. Por isso essa questão que a gente está colocando aqui da observância do que fala o Estatuto. Aprovação do orçamento e aprovação da prestação de contas, que é a verificação se foi realmente feito aquilo que foi aprovado no Estatuto, né? E isso tem que ser cobrado pelas diretorias, não só o presidente, mas a diretoria em geral, e pode ser cobrado pelos membros também das comunidades e paróquias. Certo, joia. Nós não temos como ir em 133 comunidades, não tem como, né? Talvez, só para citar um exemplo, João, se você me permite. Claro. No tempo que a gente era de Itapema, na paróquia lá, né? Existia um mural também perto da porta de entrada ali, onde ficava exposto mês a mês a arrecadação e despesas, então, da paróquia, né? Dava uma clareza muito boa para os membros ali. Joia. Gente, sobre a questão, ainda para nós ir para outra parte, ainda sobre a questão da pandemia que o Renato mencionou, uma das conversas que nós temos feito também com os ministros, pastores, constantemente, e como é que está o retorno das atividades presenciais ou não, e o momento pandêmico que nós vivemos. Então, eu gostei muito de uma frase que eu ouvi esses dias de um repórter da Rádio Bandeirante. Ele disse: tudo planejado até sexta-feira, tudo pode mudar até sexta-feira. Então, a gente vive num momento de muita incerteza por causa da pandemia, e nós estamos vivendo isso já
há um ano, né? Vocês, e não só na igreja, na indústria, as escolas, tudo a gente fica esperando o que vai acontecer. Então, quando a gente falou dos retornos das atividades presenciais, e a partir de setembro, julho, agosto, algumas paróquias, depois setembro a maioria voltaram para as atividades presenciais, nós temos dito assim, via sínodo, que a responsabilidade é das comunidades de tomar as decisões, seguindo a ordem e as orientações dos decretos federais, estaduais, municipais, né? Sempre tem que ouvir os três órgãos. E aí a comunidade tem essa responsabilidade de acompanhar se está tendo segurança ou não. A pergunta que foi feita no início do ano para os pastores fizeram para nós, a gente acompanhou isso com os pastores, é que grupos que podem voltar à atividade presencial. E nós temos dito isso para todos eles, a gente até mandou um documento que o retorno de atividades de grupos é muito difícil de ser estabelecido via uma orientação única do sínodo, porque cada paróquia é diferente. Então, tem grupos que têm espaços abertos, que conseguem se reunir, tem espaço arejado, distanciamento e tal. Tem grupos que não. Vamos pegar o caso do culto infantil. Nós tínhamos estabelecido lá no passado que um bom momento para pensar o retorno do culto infantil era o retorno das escolas. Porém, cada lugar tem um contexto diferente, né? Tem espaço para as crianças do culto infantil, é adequado. Os professores, às vezes fazem parte do grupo de risco, às vezes não querem também retomar. Então, mesmo dentro de uma paróquia, de comunidade para comunidade, vai ter situações distintas, assim com os diversos grupos de casais, pequenos grupos. Alguns grupos funcionam bem no online e querem continuar se reunindo online. Alguns grupos querem presencial, mas como é que está a segurança dos grupos? Então, as decisões também quanto a isso devem ser locais, ouvindo as regras que estão estabelecidas localmente. O que nós pensamos assim, que nós recomendamos também aos pastores talvez alguns grupos não é o momento, né? Talvez agora não é o momento de recomeçar nada que não recomeçou ainda. Grupos de idosos, por exemplo, não é o momento, tem que esperar a vacinação chegar e ter efeito. Talvez os grupos de corais, eu sei que os corais estão muito ansiosos para voltar, mas a pergunta é como é que canta com máscara? Se tirar máscara tem que ter um distanciamento de 5, 6 metros, como é que faz isso? Então, talvez ainda também não é o momento. Tem que discutir isso localmente, né? Não tem uma orientação, mas a orientação talvez não seja o momento ainda. Eu sei que está todo mundo com muita vontade de retornar, até para trazer o louvor para o culto mais perto com os grupos. Então, uma avaliação local sobre isso. Por quê? A pergunta que nós fizemos aí com os pastores nos últimos dias foi, na Assembleia Sinodal do ano passado, a gente tratou o tema que a gente consegue ser igreja sem templo. Lembram? A gente falou isso. É possível ser uma igreja sem templo? É. A pergunta que a gente levanta agora, mas é possível ser igreja sem comunhão? Sem templo a gente consegue. Sem comunhão é possível? E esta é uma pergunta que a gente tem se feito também pensando na espiritualidade cristã. Mas mesmo assim, mesmo que a gente tenha dificuldade com a comunhão, mesmo assim a gente não gostaria de colocar ninguém em risco, especialmente nesse momento que a gente vive de incertezas. E aí, a pergunta que o Renato faz, veio agora há pouco, eu coloquei até nos grupos dos pastores agora há pouco, essa informação. Nós temos um decreto de hoje do governo que estabelece como limite máximo de ocupação dos templos religiosos, outros também, 25% do espaço. Ou seja, é uma restrição maior do que nós tínhamos até agora. E a pergunta que o pastor me fizeram já agora, durante a reunião, já veio a pergunta, vai ter algum decreto, alguma orientação do sínodo sobre fechar novamente igrejas ou não? Nós não conversamos isso com a diretoria, não, Norivaldo? Nenhuma conversa está sobre isso, sobre suspender por um tempo as atividades. É uma conversa interna ainda. Mas eu vou ouvir também a diretoria, quero ouvir de vocês também. Mas a minha impressão é que nós não deveríamos mais suspender geral no sínodo, porque cada local é diferente. Mas, de qualquer forma, a orientação, talvez tenhamos que fazer uma nota sobre isso, vamos respeitar e tomar cuidado. O que eu vi, eu agora, desde setembro, eu tenho frequentado muitos cultos aqui das comunidades, tenho ido em alguns cultos, com uma ou outra exceção, os cultos parecem ambientes seguros, o pessoal está distante um do outro, está de máscara, é arejado, tem álcool gel lá na entrada e saída. As pessoas que
que são do grupo de risco e estão assistindo online, porque os cultos continuaram sendo online, tem transmissão. Então, aparentemente, tem espaços seguros. É claro que se a pandemia apertar e se houver algum decreto do município em contrário a isso, a igreja tem que seguir os decretos locais também. Ou se o Estado emitir algum decreto sobre isso, restringindo mais ainda, a gente vai seguir o que o Estado determinar. Então, a princípio da igreja, não sei se seria o momento de novo dizer vamos suspender todas as atividades do Sínodo por um tempo. Mas o cuidado, acho que essa é uma nota que nós precisamos dar de novo, visto o acontecimento desses últimos 2, 3 dias, de dizer vamos manter o cuidado. Vamos manter o cuidado. Não sei, alguém gostaria de falar algo sobre isso? Não sei se isso responde, Renato, a sua pergunta sobre essa questão da nota que veio do governo agora há pouco, que eu recebi agora no final da tarde. Não era nenhuma pergunta, Joel, era só se o pessoal já tinha tomado conhecimento das novas regras, né? Da diminuição do percentual, que era 30 e agora é 25 em qualquer nível de restrição, né? Da pandemia, só para ver se o pessoal já tinha tomado conhecimento. Eu mandei para os pastores agora há pouco, um pouco antes da reunião, eu mandei para os grupos dos pastores a notícia também, então para eles também estarem atentos junto com seus presidentes ali, as diretorias locais, sobre isso, né? Essa responsabilidade nós temos. Eu não sei, a diretoria ainda teria que conversar sobre isso, se a gente emite alguma nota. Não sei, Norivaldo, também qual é a tua opinião. A gente está no momento que a gente pode ter uma opinião agora e sexta-feira já mudou tudo, né? Como eu falei antes, a gente está numa situação difícil, mas é fato. Udo Barque, Udo queria falar? É o seguinte, nós tivemos ontem uma reunião do presbitério justamente também sobre isso aí. Então, o que nós decidimos em princípio? A gente vai com planejamento normal, está tudo feito, né, tudo como se fosse acontecer normalmente durante o ano, mas dentro daquilo que você falou agora, até sexta-feira. Então, sempre adaptando a situação de determinação da autoridade local. Então, se agora veio o decreto a partir de hoje, que reduziu para 25%, nós vamos se adaptar, nós vamos ter que se adaptar a essa situação de 25%. Mas o planejamento todo está feito. Tá? Nós, previsto que vamos fazer os cultos assim, vamos fazer as reuniões assim, coral não vai ter, coral não vamos permitir, crianças também, presença presencial também, nós achamos bastante complicado, e vamos se adaptando à situação. Eu acho que cada um tem que ver dentro daquilo os cuidados que deve ter e todos os cuidados necessários, né, e dentro das determinações das autoridades competentes para o caso, né, no caso as secretarias de saúde. Né. Eu acho que é isso aí que todo mundo tem que seguir isso aí. Isso. Por exemplo... Eu entendo, sim, Norivaldo, por favor. Que é uma situação de 15 dias, aí, esse decreto, que vai dar uma boa aliviada já nesse período do carnaval, que teve muitas festas, aí eu acho que é agora que está no auge de aparecer todas as consequências dessas festividades aí, né? Então eu imagino que em 15 dias deva estar aliviando bastante. Lógico, a gente morde a língua quando fala em perspectivas e provisões aqui para frente, mas eu acho que a gente, na minha opinião, é deixar funcionando dentro das restrições, como o seu Udo falou ali. Estou com todos os cuidados possíveis, como a gente está fazendo nos nossos cultos aí também. Na maioria dos locais, eu acho que nem está indo 25% da capacidade mesmo, né? Então permanece desse jeito aí, praticamente, e mantém-se as programações. E a gente, daqui a 15 dias, a gente vê. Se fechar mais, aí tem que reunir para conversar a respeito. Mas eu acho que ninguém melhor do que as próprias comunidades nesse momento para saber se pode fazer ou não. Eu acho que ficar atento, né? Isso agora, como é uma nota que saiu agora, por exemplo, muitas paróquias adiaram os cultos de confirmação no ano passado para este ano. E tem muita paróquia com culto de confirmação, casamento, tudo agendado agora para março. Aí, de novo, precisa fazer a pergunta: é possível fazer só com 25%? Então, é uma situação difícil, né?
Tem uma paróquia aqui no Alto Vale que, por exemplo, hoje tem 2 pastores no sínodo que estão com Covid nesse momento. E aí tinha culto de confirmação domingo e o pastor está com Covid. E aí como é que faz isso, né? Então, são situações difíceis, né? A gente tem que tomar a decisão de daqui a pouco cancelar um negócio que estava marcado uma semana antes. Então, é o que... Quando a gente marca uma programação, a gente tem que dizer isso. É possível que tenha que cancelar. Nós também orientamos ano passado os pastores, né, que em 2021, no primeiro semestre, não se marcasse eventos grandes, porque não vai ter condições. Talvez no segundo semestre. Então, talvez, né? Então, eventos grandes no primeiro semestre, a gente não fizesse, não agendasse, porque pode frustrar, né? Talvez, vai que tenha graça e chega lá em junho, está tudo resolvido. Achamos que não, né? Mas para não frustrar programas, deixa para o segundo semestre e depois repensa lá em junho e julho como é que vai ser o segundo semestre localmente. Isso que o Udo falou, você planeja tudo, sabendo que sexta-feira pode mudar tudo de novo. E a gente vai indo de tempo em tempo, deixa as coisas planejadas. Sobre essa questão das programações, como é que vocês veem isso? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Eu tenho 2 coisinhas rápidas ainda. Ô, Joel, eu Sim. vejo assim que no começo do ano, quando foi fechado ali, quando veio do governo ali, que tinha que fechar aqueles 15 dias, tudo bem. Mas que nem em Pouso Redondo, nós tivemos o primeiro caso de Covid em maio. E a gente ficou com a paróquia fechada até maio, sem atividade nenhuma. E daí depois, quando chegou lá em junho, julho, daí o sínodo pegou e passou para as diretorias da paróquia e as comunidades para que fosse decidir interna que se nós ia abrir ou não, né? Eu creio que a realidade de cada lugar é diferente, como uma grande Florianópolis, com certeza que os casos são bem mais elevados do que Pouso Redondo. Então, eu acho assim que nem Pouso Redondo pode ter mais casos como Mirim-Doce das nossas comunidades. Então, eu acho assim que isso teria que ser mais decidido interno de cada paróquia, porque senão daqui a um pouco nós vamos estar deixando de fazer todas as atividades e chegar na hora mesmo, daí talvez chega que nem ali em julho, quando o sínodo disse, não, agora já fica para os presidentes e cada um decide em suas comunidades. Então, eu acho assim que isso seria mais uma coisa, porque varia de um lugar para o outro. Um lugar tem mais, outro lugar tem menos. Eu creio que isso ali teria que ficar mais, como o Norivaldo disse, de pegar mais local, cada um decidir por sua parte local. Claro, dentro daquilo que o governo determina, mas também não saindo fora daquilo que o sínodo passa também para a gente. Só que uma coisa mais local, onde é que cada um pode decidir mais, onde é que está na realidade, cada um na sua realidade, né? Eu acho que teria que ser decidido dessa forma. Que nem nós, no começo do ano, podia ter aberto até final de abril, tranquilo, e daí a gente fechou tudo. Um pouco daí, quando chegou em julho, daí a gente pôde abrir, só que aí não dava de abrir porque nós tinha vários casos. Então, eu acho assim que teria que ser mais local isso ali. Claro que cada um tem a sua opinião, mas eu, no meu ponto de vista, eu acho que cada um tem que analisar como é que estão os casos no seu município, na sua paróquia, e daí de lá, através dali, partir para as datas, que nem a gente cancelou as confirmações e coisa ano passado, porque a gente sabia que vinha gente de fora, então tá, isso era mais um área mais de risco, porque daí podia estar trazendo. Só que no resto, assim, nos cultos aqui, que não envolve gente de fora, como não é os cultos de confirmação e coisa, esses eu acho que teria que ser mais decidido cada paróquia, com as suas comunidades. Isso, acho que a melhor forma é essa. Com responsabilidade, acho que hoje a gente já conhece muito mais a doença do que a gente sabia lá em março, abril, né? Como é que é a transmissão e tal. A gente tem mais informações, vocês têm, os secretários de saúde, a gente tem mais informações, então acho que tem mais condições. Mas acho que estamos, né, Norivaldo, estamos à disposição também para dialogar, para ouvir, e também, se precisar de orientação, essa mesma conversa a gente também está tendo com os pastores constantemente, né? É um momento de bastante incertezas. Os últimos 2 assuntos ainda. Em primeiro lugar, como o Norivaldo mencionou antes, a questão do ser igreja, acho que vai vir uma nota do sínodo, uma mensagem de gratidão, quando houve a tragédia ali em Presidente Getúlio, né? O envolvimento das paróquias, de comunidades, membros do sínodo, pessoas das comunidades, das paróquias de vocês, fizeram contribuições bastante generosas, que juntou esse volume grande de dinheiro, né? O Leandro está aqui, é o presidente da paróquia ali de Presidente Getúlio, e ele estava como tesoureiro da comunidade, mexendo nessa conta, né, Leandro? E estava lá mexendo na conta,
Então, a gente quer agradecer também esse envolvimento. É óbvio que com tamanha destruição não é suficiente, vai muito recurso para poder reconstruir tudo que teve de prejuízo. Mas esse sinal dá um alívio para as famílias que tiveram prejuízos. Então, eu queria agradecer a vocês. A gente percebe isso, que houve um envolvimento muito rápido, muito bonito. Também uma palavra de reconhecimento lá para a paróquia de Presidente Getúlio, nós já dissemos isso para eles pessoalmente. A comunidade de Presidente Getúlio se envolveu porque as famílias estavam muito doloridas, foi muito sofrido, foram muitas perdas, né? Foram 9 pessoas de uma família e 3 de outra família, 12 da mesma comunidade. Um grupo de canto da igreja de Getúlio faleceu inteiro, todo mundo faleceu, um dos grupos que eles têm lá, um grupo de louvor. Então, assim, foi muito dolorido, mas a comunidade abraçou aquelas famílias de tal jeito que eu percebi, isto é ser igreja. Aquela comunidade foi comunidade, em todos os sentidos, né? A forma como eles distribuíam os recursos que vinham, a responsabilidade em torno dos recursos. Então, o uso bastante responsável. A diretoria recebeu os números todos, né? A paróquia nos passou, foram 40 e poucas páginas de informações contábeis aí, de entradas e saídas, de onde veio, para onde é que foi o recurso. A diretoria sinodal acompanhou isso também, para a gente também testar a lisura do investimento, dos recursos, e foi muito responsável. Ainda tem algum recurso que eles vão estar finalizando aí para a ajuda dessas famílias. Muito obrigado mesmo. Levem esse reconhecimento para as paróquias de vocês. Acho que isso é importante, porque tem paróquia que a paróquia não pode ajudar mais membros, e todas as paróquias quase depositaram valores lá. E isso foi muito... Isso chamou muita atenção. E também de outras paróquias, de outros sínodos também veio recurso, e membros de outros sínodos da ISLB também veio recurso. Muito obrigado, essa palavra que eu queria dizer. Também eu queria só informar, nós temos incentivado o trabalho de plantação de novas comunidades no nosso sínodo e fora do sínodo. O sínodo tem sido parceiro nessa plantação de novas comunidades, e nós mandamos também para vocês por e-mail, já no início do ano, no final do ano passado, uma proposta de apoiar paróquias que estão plantando igrejas. Então, o sínodo, neste momento, incentiva o apoio de 3 projetos de plantação, e tanto o sínodo como comunidades estão nesse apoio, né? Tem a plantação interna aqui, que é a criação do 2º campo de atividade da comunidade de encontro, que vai começar agora no mês de março. O sínodo está apoiando, a ISLB, via Missão Vai e Vem, apoia, e também 5 paróquias estão apoiando com recurso, e algumas pessoas individualmente, de fora também apoiam com recurso. O outro projeto é um projeto um projeto da Missão Zero que tinha em Andradina, São Paulo. Esse projeto teve um problema, quase fechou, vai retomar. Então, um missionário foi enviado para lá pela SLB. Então, o sínodo está apoiando também financeiramente esse projeto lá em Andradina, em São Paulo, do sínodo Paranapanema. E também 2 paróquias do sínodo também estão apoiando aquele projeto. Então, se mais alguém gostaria de apoiar, olha, vamos apoiar por 2, 3 anos seguidos com valor, nos falem, né? Nos comuniquem, a gente faz os contatos e a paróquia apoia diretamente o projeto lá e recebe notícias. O último projeto que nós estamos apoiando do sínodo é o projeto de Iguatu, no Ceará. É um projeto de plantação de uma nova comunidade, fica, acho que uns 100 quilômetros para cima de Crato, fica no meio do Ceará, essa cidade. E lá estamos plantando uma comunidade, já tem um pequeno grupo, e os missionários chegaram lá esses dias, faz alguns dias que chegaram lá para começar o trabalho. Então, naquele trabalho também o sínodo investe com recurso financeiro, e 2 paróquias também estão investindo com recurso financeiro naquele projeto. Mensalmente, durante um período eles vão fazer isso. Então, a gente gostaria de incentivar o envolvimento com recurso financeiro, cria uma consciência dos membros que nossa igreja faz missão fora dos muros da paróquia. Isso é bastante importante. Criar essa consciência de que, além do dízimo, que é uma forma de fazer missão também, mandar o dízimo, porque o recurso vai para isso também, nós ainda assim nos envolvemos diretamente com plantação de comunidades, né? Então, eu queria também falar isso para vocês, fazer esse reconhecimento e incentivar aquelas paróquias que gostariam, falem conosco, nós estamos apoiando. Além disso, tem muitas paróquias que têm outros projetos que eles apoiam de plantação, a gente às vezes nem fica sabendo do sínodo, mas a gente percebe isso como também uma ação bastante louvável, tá ok? Eu teria essas 2 palavras ainda para vocês. Eu acho que teria esses assuntos. Acho que a gente pode ir para o final da reunião. O Norivaldo tem alguma demanda ainda.
Ou algo que Não, ficou... era alguma coisa isso. que precisaria ser dito e não foi dito aqui? Talvez uma pergunta, a gente talvez falhou e não responder tudo. É só colocando, né, João, como já falaste, a gente está à disposição aí, não só nas reuniões aqui, mas a gente está à disposição por outros meios de comunicação também, via e-mail, WhatsApp, telefone. Tendo dúvidas, a gente está à disposição aí para ajudar também, né, no que for necessário, no que a gente pode ajudar também. Né? Isso. Vamos caminhar junto. Essa parte administrativa, o que é isso? A gente está dizendo que se a administração funciona bem, o evangelho também dá de pregar fácil, né? A administração não é o evangelho em si, ele é testemunho do evangelho, mas não é o evangelho. O evangelho é a pregação, mas a administração é aquela estrutura que a gente mantém, né? Acho que a gente podia também encerrar, né, Norivaldo, com um tempo, uma palavra de oração também para entre nós aqui, de intercessão pelas paróquias que nós temos aqui no nosso sínodo. Vocês, como presidentes, que têm desafios muito grandes. Eu ouvi de um presidente dessa paróquia que teve que cancelar o culto de confirmação domingo, que uma das mães ficou muito chateada. Então, tem esses desafios que tem pela frente. Não são fáceis tomar decisões, não são fáceis. As decisões são difíceis. Sempre tem gente que vai ficar chateada de um lado do outro. Então, eu quero agradecer e orar e interceder por vocês como presidentes nesse tempo, então, ok? E estamos à disposição. Vamos caminhar juntos, né? Acho que é mais fácil. A gente não tem as respostas para tudo, nem a solução para tudo, mas vamos caminhar juntos como igreja, a gente consegue caminhar mais fácil. Não sei quem poderia interceder junto conosco aqui, tem um momento de intercessão. Quem sabe o pastor Vanísio, que está ali, o obreiro Vanísio, que está na paróquia de Arentápolis, gostaria de interceder, quem sabe, Vanísio, pelos membros, pelos presidentes que estão aqui. Peça que Deus conceda sabedoria, motivação, ânimo, discernimento na tomada de decisões, porque a gente precisa muita coragem nesse momento também agora. Querido Deus, sabemos que não é fruto do acaso que estamos vivendo esse momento. Te bendizemos por pessoas que te amam profundamente, que têm um amor zeloso, não apenas pelo teu rebanho, mas têm o desejo de fazer com que a tua vontade se cumpra em nossos dias. Obrigado por esses irmãos que levam a sério, aceitaram esses desafios, como o irmão pastor Eliezer já colocou antes. Te somos muito gratos e sabemos que é o teu amor que nos sustenta diante dessas dificuldades e limitações. Te agradecemos porque até aqui tens de fato sustentado a cada um de nós. Obrigado por essas situações que tu nos permites crescermos juntos e também nessa mesma necessidade e humildade mútua de podermos perguntar, desejar saber com o outro aquilo que podemos crescer e fazer diferença juntos. Obrigado pela forma também que nós percebemos dentro do sínodo, onde não apenas o pastor sinodal, mas toda a diretoria se empenham em saber as nossas realidades, para que a gente possa caminhar de forma mais tranquila, segura e, principalmente, que te honre sobre todas as coisas. Continuamos clamando por teu amor, misericórdia, graça e, principalmente, sabedoria e zelo para conduzir esses dias que vivemos, para que tudo seja sempre para tua honra e glória. Continuamos te pedindo, Senhor, como também já foi nos colocado antes, que tu nos ensines a depender de ti de tal forma que a ansiedade não nos roube nem a alegria, nem a comunhão que temos contigo e com o povo que tu nos confias, que é o teu rebanho dentro do sino. Se tu conosco, também nos dê uma abençoada noite de descanso, guarda cada uma das nossas famílias e todos aqueles queridos que estão à nossa volta, precisando também do teu cuidado, consolo e conforto. Em Cristo Jesus, te louvamos e agradecemos. Amém. 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 Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, tenham uma boa noite de descanso também, e com ousadia, coragem, intercessão, a gente pode também continuar com a missão que nós temos como igreja de pregar o evangelho. Uma boa noite, fica com Deus. A nossa próxima reunião vai ser em agosto do ano que vem, já está agendado no calendário, depois a gente manda o link para vocês também. Legal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. O Wilson está nessa sala ainda, Wilson?
Eu queria falar contigo rapidamente, se puder ficar um pouquinho ali mais. Pode ser. Bom, Wilson, o assunto é sobre a questão do culto de ordenação. Eu começo a ficar preocupado com essa restrição, se daqui a pouco, só com 25%, ainda não seria melhor a gente cancelar, adiar, não cancelar, adiar o culto de ordenação e para um momento para frente. Estou preocupado como é que vai fazer porque uma restrição dessa, né? Como é que um culto de ordenação vai ter bastante gente ali, né? Pois é. Não depende de mim, mas tinha que ver com ele, né? Se é possível, por causa da paróquia, que eu acho que não tinha problema nenhum, acho que até era mais vantajoso se pudesse transferir, né? Eu vou fazer assim então, Wilson, eu vou aguardar até o fim de semana, porque são decisões, eu vou alertar ele que pode acontecer isso, pode ser? Sim. E aí eu converso com o Anderson, a gente tem que decidir isso junto, quem sabe já no início da semana que vem, aí a gente decide isso sobre como é que vai ser para frente, porque nesse momento da pandemia, com 25%, não sei quantas pessoas seriam na igreja da Samambaia com 25%. Eu até posso me informar ali para ver para quantos lugares, mas eu acho que 25%. Eu acho que ainda umas 200 pessoas a mais, eu acho. Ah, é? Então dá. Eu acho que dá. Eu acho que não, as 150 eu acho que tem chance com 25%, eu acho. Então significa pelo espaço dela. Sim, que cabe lá umas 600 pessoas, mais ou menos isso? Tá. Então talvez a gente pudesse informar disso ainda e eu vou conversar com o Anderson, ele tá, segunda-feira sábado ele faz a mudança, né? Isso. Que hora que ele chega lá no sábado? Ele não marcou ainda, ele ficou de confirmar para mim certinho que hora mais ou menos que ele chegava. Sim. O pastor Ângelo ainda não tirou toda a mudança também, né? Tá. Eu não sei se tem como fazer isso na sexta-feira ainda, quando a mudança sair toda da pastora, se ela vai deixar limpo ou se teria que ver alguém para fazer uma limpeza lá bem... Ela disse que vai deixar limpo, mas a gente vai ver se vai precisar fazer uma mãozinha de tinta em por dentro ainda, para ver como é que tá, né? Isso. Daí vamos ver se fizer um mutirãozinho para pelo menos lavar por fora também, já aproveitar, né? Acho que é bom aproveitar isso daí, né? E talvez E quando ele chegar também, acho que sempre uma florzinha de um bem-vindos ajuda também, porque eu sei que é um momento difícil, né? Falei com eles esses dias, tem o Dilotas, o Dilotas se mudou hoje, que chegou lá. Eu digo, é difícil fazer uma mudança no meio da pandemia, a gente queria chegar abraçando todo mundo, né? Mas, infelizmente, é esse momento que a gente está vivendo e eu quero crer que nós vamos ter um momento de alívio daqui uns 15 dias também. Essa onda vai cair, eu quero crer nisso também. Né? Ele até comentando a respeito da mudança dele, ele tem muito pouca coisa, então a gente já está ajeitando a maioria das coisas por aqui mesmo, né? Uhum. Ele não tinha pia, ele não tinha nada, assim, geladeira, a gente já arrumou geladeira. Opa! Então vamos deixar alguma coisinha já na geladeira para ele, já para ele chegar, ele ter alguma coisa para comer também, né? Uhum. Então tá ajeitando as coisinhas dele. Sim. Eu falei com ele esses dias, ontem um pouco, ele estava animado, assim, eu gostei quando o pastor está animado por aí, né? Ele estava contente e tal, vai chegar aí. E, claro, né, ele estava na expectativa de chegar e meter-se, fazer visita, ele fica naquela coisa aí, como é que faz? Faz as visitas todas, não faz? Tudo vai ser uma adaptação, né? Vai precisar. Ele estava preocupado também a respeito do culto de ação de graça que ia ter na Samambaia dia 7, né? Uhum. Daí a gente já cancelou também, porque com esse negócio aí jogando para frente, né? Eu até avisei ele já, porque se ele estava se preparando para um culto de ação de graça, ele já podia mudar, ia ter um culto normal, mas não de ação de graça. Eu acho que é melhor adiar. Ali na Imbuia foi tranquilo, assim, o culto com a despedida da Ângela foi tranquilo. E depois eu fui lá buscar a costela, estava muito boa a costela, muito boa mesmo. Mas o povo lá estava cozinhando sem máscara. Até eu queria te perguntar um negócio a respeito de casamento. Se tiver um casamento e eles querem usar o salão,
a responsabilidade, tem que fazer um contrato para a responsabilidade ser da família deles, não da paróquia, né, ou da comunidade, caso aconteça excesso de pessoas no ambiente, coisa assim, né? Sim. Acho que foi a Ângela que alguém me perguntou isso. Ou foi você? Porque... Alguém... Não, acho que não, porque é para ter um casamento ali agora, nos próximos dias já, que eu acho que já tinha sido marcado e foi remarcado, então eles querem fazer. Mas a responsabilidade, se tem que fazer um documento que passa a ser deles, né? Sim. Eu seria... Acho que foi de outra paróquia alguém que perguntou uma coisa parecida, acho que essa semana, para mim. E eu disse assim, ó... Tem que ver com a comunidade local. Quem decide é o presidente, porque no fundo, é ele o responsável. Se ele achar que um documento é suficiente para que a família se responsabilize, beleza. Mas porque vai que daqui a pouco eles extrapolam o limite e bate a polícia lá. Agora até o governo falou que vai fiscalizar mais duro. Isso daqui a pouco pode sobrar para o presidente, então ele tem que ter uma responsabilidade nesse documento. A família tem que garantir que não vai ter aglomeração, não vai ter mais 25%, não vai ficar sem máscara. É uma série de regras que a família tem que se comprometer. Eu, se fosse o presidente, não me comprometeria com isso. Entende? Neste momento agora, se eu fosse o presidente, eu não me comprometeria. Eu sei que é ruim. O salão ali é para 1.200 pessoas, mas um casamento é de 300 pessoas no máximo, se tiver. Mas mesmo assim, eu não sei. Se tiver aglomerado sem máscara, pode bater a polícia. Entendeu? Então, assim, eu não sei. Eu acho que a responsabilidade é do presidente, tem que tomar uma decisão interna sobre isso, né? Eu sei que é muito ruim. Ele andou se informando. Ele andou se informando ali na cidade, não sei se foi com alguém da vigilância que cuida disso, né? Ele disse que eles avisaram ele que se fizesse o documento com a responsabilidade para a família, ele estava isento agora. Tá. Não, é tranquilo. Passa a ser da família do... Sim. Deixa ele decidir, porque isso não envolve a paróquia, né? A paróquia não tem salão, então não tem uma responsabilidade tua sobre isso, tá ok? Deixa o... Mas ele veio me informar, até ontem à noite a gente tinha reunião também ali da comunidade, né? Para ver se fazia o almoço ou não, daí decidindo cancelar, daí até foi comentado nesse assunto também, né? Para ver o que eu achava entre paróquia também. Sim. É uma situação difícil, porque tu cancelar o casamento, de novo, também é chato, né? É essas coisas que eu digo que os presidentes de comunidade e paróquia estão num momento muito difícil, porque tem que tomar umas decisões que não agradam a todo mundo. Tem que tomar decisões muito pouco agradam, né? Essas da pandemia aí agrada bem pouco. Então é difícil isso, porque a gente, por exemplo, essa casa dessa paróquia, a pastora está com Covid e não está bem ainda. Ela não pode fazer. O pastor da cidade vizinha também está com Covid. E eu não consigo nenhum pastor, os aposentados eu não posso mandar, porque não dá. E eu não consigo nenhum pastor para fazer o culto de tela domingo de manhã. Eu também tenho um compromisso, senão até eu iria. E aí o presidente da paróquia achou melhor, então vamos cancelar o culto de confirmação, jogar para frente, para abril. Mas aí uma das mães ficou muito chateada. E tu sabe como é que é, né? Fala, o negócio todo. Os outros entenderam bem, né? Não, tranquilo, vamos fazer e tal. Mas é uma decisão muito difícil isso, é um momento difícil de ser presidente por causa dessas decisões que a gente tem que tomar com responsabilidade e ao mesmo tempo que não agrada muito, né? E eu até disse, o presidente fala que o pastor sinodal não deixou. Aí eu estou mais longe, aí eles não chegam a xingar a mim aqui, né? Mas é uma situação difícil demais esse momento. Mas Deus nos coloca nesses momentos também, e alguém tem que estar na frente desses momentos, né? E também isso vai passar. Não, mas daí então conversamos com o Anderson aí agora no começo da semana ali para ver qualquer coisa no meio da semana, se ele, eu não sei quanto a gente vem de fora também para participar desse culto, né? Eu alertei tanto ele como o Guilherme que é em Londres, que lá em Londres já é dia 6 de março. Eu disse, olha, avisem os convidados de vocês que pode acontecer que a gente tenha que cancelar, adiar, não cancelar, né? Adiar para frente, sem marcar data.
E se acontecer que a gente tem que adiar, paciência, né, Wilson? A gente fala com ele e fala com todo mundo, ele também informa os seus. É um momento diferente, não é só para ele que está ruim, né? É para todo mundo. Mas se ele não for ordenado, ele pode ir trabalhando normal, não tem problema. Normal, sim. Trabalho normal, tudo normal. A igreja já considera ele como pastor. Na verdade, o que falta é uma formalização disso, entendeu? A documentação está tudo normal, como se fosse acontecer mesmo. Tá? Já a secretária já mandou também mais umas partes que veio da contabilidade para ele já preencher, que é aquele requisito para ele, já que ele tem que preencher antes de começar a trabalhar e coisa, né? Isso. Daí ela mandou para mim e eu mandei ela enviar direto para ele já. Isso. Não, tudo isso daí vai ter que ser... Isso tudo ele funciona normalmente, tá? Mas assim, eu converso com ele, depois a gente conversa ainda também. Sobre esse negócio do casamento, deixa o presidente da comunidade. Se ele achar que o documento do cara assinado está resolvido, está resolvido. Ele tem que... Assim como eu disse, eu, na minha opinião, não faria, porque eu sei que nem sempre, na hora que a coisa aperta, e cada um joga a responsabilidade para o outro, né? Isso é sempre assim em qualquer lugar. Mas se ele achar que pode fazer, também não vamos estressar demais com isso, senão daqui a pouco a gente só está brigando ainda. Né? Beleza. Tá bom? Wilson, Deus abençoe aí. Abraço aí para ti, cuide da família aí. Valeu, então. Boa noite.